Olá, gente. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi aqui. Qual a diferença de vertigem, tontura e labirintite? Tá? Então, bom, a vertigem, ela é uma sensação que pode ser uma sensação muito inespecífica, tá? Ela pode ter várias interpretações. Então, uma pessoa pode dizer eu sinto vertigem e ter um significado, e uma outra pessoa dizer também que sente vertigem e ter um outro significado. Por exemplo, para quem algumas pessoas têm medo de altura. A pessoa vai para uma sacada, olha para baixo, sente um formigamento nos pés e ela relata que tem uma sensação de vertigem, uma sensação de um mal-estar, uma sensação de insegurança. Né? A pessoa pode também descrever uma sensação de vertigem como sendo uma sensação pré-desmaio, que a gente chama da pré-síncope do ponto de vista médico. Então, eu tenho, quando está muito calor, minha pressão cai, eu fico meio mole, a visão fica meio caída, e isso é uma sensação de vertigem. Isso é o quê? Uma hipotensão. Né? Ou a vertigem a pessoa pode descrever também, a tontura ou a labirintite, a pessoa pode descrever, eu estou com sintoma de vertigem. Então, vertigem é um sintoma meio inespecífico, ele é um termo. Tá? Necessariamente, do ponto de vista médico, a gente não classifica isso como sendo um grupo de doença, nada desse tipo. Então, a vertigem, ela precisa ser muito bem esmiuçada para a gente entender o que é isso. Tá? Eu já recebi pacientes que vêm com os termos mais diferentes, dependendo da cultura da pessoa. Eu estou com a cabeça vazia, eu estou com uma sensação... me lembra um paciente que fala assim, doutor, eu estou com a cabeça baldeando. E ele estava querendo dizer o quê? Que ele estava com vertigem. Então, isso depende muito do contexto social que a pessoa quer descrever. Não é um termo necessariamente que a gente fala médico. Quando a gente fala do termo médico, a gente está falando da tontura. A tontura remete a uma coisa que ela tem o rotatório. Então, a gente fala da vertigem rotatória. Tá? Então, a vertigem rotatória, que muitas vezes no termo popular a gente fala que é a tontura, a gente classifica ela em dois tipos. A gente fala que é quando o mundo gira ou quando a pessoa gira. Tá? Então, isso é importante da gente classificar também, porque a gente começa a entrar dentro dos diagnósticos das labirintites e afins. Tá? Como assim das labirintites, doutor? Né? Eu prometi que eu ia explicar a diferença de vertigem, tontura e labirintite. A labirintite também não é um termo único. A labirintite, existem várias doenças que podem levar a uma doença do labirinto que dá uma tontura rotatória ou uma vertigem rotatória de maneira por um período longo. Né? Então, realmente, a gente está falando do labirinto, de doenças desta ordem, né? Quando a gente está falando de sensações rotatórias. Ou seja, você está parado e parece que o mundo está se movendo. Ou parece que você está se mexendo. Ou você está parado e de repente você sente que você está sendo jogado para um lado. Tá? Dentro das labirintites existem vários tipos de labirintites. Né? O labirinto, ele é um órgão que ele tem canais que a gente chama canais circulares. Ele tem um canal circular vertical, ele tem um canal circular horizontal e ele tem um canal circular que é intermediário, que fica no meio destas três coisas, tá? São três canais. E dentro deste canal fica uma bolinha, parece uma ervilhazinha. E aí quando você vira a cabeça para um lado, no canal, quando você vira nesta direção, o canal horizontal, essa ervilhinha se move. E ela te avisa que você mexeu a cabeça. E isso tem um reflexo direto para os seus olhos. Ou seja, imediatamente você vira o olho para aquela direção para onde você mexeu a cabeça. Então, isso traz a nossa capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças de movimento. Vamos fazer uma brincadeira. Você está andando a cavalo. O seu corpo está pulando, mas a sua visão fica fixa. O seu olho ele faz assim enquanto você está pulando. Quem faz isso é o nosso labirinto
vertical, ou seja, esta ervilhinha do labirinto fica pulando conforme você faz essa movimentação com a cabeça e você ajusta a sua capacidade visual para se manter equilibrado, para manter a sua sensação posicional, para que você não caia, para que você se mantenha equilibrado. E aí dentro das labirintites existem várias doenças. Existe o que a gente chama da labirintite propriamente dita, que é uma inflamação do labirinto. Normalmente são labirintites graves, a pessoa tem muita tontura, muito enjoo, vomita. Normalmente a labirintite, ela pode ser, por exemplo, uma labirintite viral, uma infecção do labirinto. Normalmente, as pessoas com labirintite verdadeira, que é o que a gente sempre fala que todo mundo tem, ela precisa, às vezes, ser até internada, porque dá muito sintoma. O labirinto inteiro está inflamado. Existe uma outra labirintite que a gente chama de VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. É um termo médico este, que é a labirintite da movimentação da cabeça. Eu brinco que é a labirintite da pessoa que vai colocar a roupa no varal. Você vai levantar e colocar a roupa no varal, quando você mexe a cabeça para baixo e para cima, o mundo parece que vai cair. Aí você fica uns segundos tonto, se ajusta e pronto. Isso acontece, a VPPB acontece porque esta ervilhinha entupiu. Então quando você movimenta a cabeça, ela não te avisa, aí de repente ela faz um movimento brusco. Tá? Ou então isso acontece não só quando você está colocando a roupa no varal, quando você levanta da cama, quando você faz um movimento brusco para o lado lateral. Depende de qual destes canaizinhos do labirinto está entupido. Aí dependendo do canal, vai ser em um tipo de movimento que vai acontecer isso. Tá? Existe uma outra labirintite que eu duvido que você saiba. Isso aqui é um segredo médico. A principal causa de labirintite em jovens, pasme, é enxaqueca. A enxaqueca, ela leva a uma inflamação de algumas regiões do cérebro. Se ela pega, aí não está no labirinto, ela está no cérebro, na região que pega as informações do labirinto. Se ela pega aquela região, a pessoa tem muita tontura e muito enjoo. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça depois. E aí a gente sabe que é uma enxaqueca. Mas existe a labirintite, que é só uma crise enxaquecosa sem a pessoa ter dor de cabeça. É um pouco confuso, mas é justamente isso que eu estou falando. Você trata da labirintite tratando a enxaqueca, mesmo sem a pessoa ter dor de cabeça. E é a principal causa de labirintite em jovens. Existe também a doença de Meniere. A doença de Meniere é uma doença otorrinolaringológica, né, na qual existe uma inflamação crônica desta região do labirinto, com crises de tontura muito intensas e que pega também a região do ouvido. A principal dica para pensar que é uma Meniere, que é uma outra doença, é que a pessoa tem zumbido do lado que tem a tontura e tem perda auditiva muitas vezes. É uma doença que precisa ser levada com bastante seriedade, porque diferente das outras labirintites, que são benignas, essa labirintite precisa ser tratada para não dar alteração auditiva. Espero ter ajudado vocês, tá? Espero não ter confundido mais do que ajudado. Se você gostou, dá o seu like, isso ajuda a gente bastante aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e compartilhe se você acha que alguém pode se beneficiar disso. Um abraço e até a próxima.